querida e amada torcida vascaína, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Antes de falarmos sobre o vídeo de hoje é dia de Vasco, a provável escalação para o jogo de logo mais às 18h30 em São Januário contra o Fortaleza, a provável escalação do nosso adversário. Eu peço aquela curtida, aquela compartilhada nesse vídeo, compartilhe com seus amigos vascaínos, com os amigos do Zap, o canal Resenha Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos fazer esse canal Resenha, ser o maior canal Resenha Vascaína no YouTube. Então vamos lá, hoje é dia de Vasco, hoje às 18h30 o Vasco encara o Fortaleza em São Januário, uma partida dificílima em que só a vitória interessa ao Cruz Maltino, já que hoje somos o primeiro time da zona de rebaixamento. Fernando Diniz terá seu primeiro encontro com a torcida vascaína nesse seu retorno e esperamos que o Vasco consiga desempenhar um bom papel, afinal a entrevista coletiva de Fernando Diniz na última quinta-feira nos deu expectativas muito boas. Então vamos falar um pouquinho do nosso adversário de hoje, mas vamos cortar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho esse vídeo. Só para a gente lembrar que ontem o Vasco, na final da tarde da sexta-feira, anunciou o desligamento, a rescisão contratual de 2 jogadores. Só para a gente relembrar, Souza e Capasso tiveram seus contratos rescindidos ontem pelo Vasco de forma oficial. O clube divulgou também que essa rescisão foi feita de forma amigável e o clube não terá ônus com essa rescisão. E aí, vascaínos, o que vocês acharam dessa rescisão? Eu achei uma boa, já que Souza vinha recebendo muitas críticas com relação à sua vinda ao Vasco, que teria sido um pedido do Coutinho, e isso já tira um peso do Coutinho, porque isso gerava um peso, para mim, gerava um peso em cima do Coutinho, porque muitos falavam, Coutinho não está jogando nada, e trouxe Souza e trouxe Alex Teixeira com ele. Lembrando, já que nós falamos de Alex Teixeira, que na entrevista de quinta-feira, Fernando Diniz disse que vai recuperar Alex Teixeira. Vamos ver. Então, voltando a falar sobre Souza, vai tirar já um peso das costas do Coutinho. Esse peso de que eu trouxe o Souza comigo, a torcida já não vai poder mais cobrar isso dele. Coutinho está devendo? Está devendo muito. Mas essa cobrança com Souza já vai ser menos um peso nas costas de Coutinho. Outro que saiu ontem, Manuel Capasso, já não tinha mais clima para ficar no time, para ficar no elenco. É um jogador que o Vasco não fazia mais planos do Vasco, teve o seu desentendimento com a diretoria, mais precisamente com o nosso diretor executivo, técnico de futebol, Felipe Capasso, também com essas postagens que ele fazia pós-derrota do Vasco, tipo que criticando os zagueiros que jogavam no time, ele não tinha mais clima para ficar. Infelizmente, foi uma perda de um ativo do clube, que o Vasco investiu 8 milhões nesse jogador, e esse jogador sai de graça sem devolver nada aos cofres vascaínos. Essa foi a notícia de ontem, mas vamos falar de hoje. Afinal, hoje é dia de Vasco. Hoje é uma partida decisiva, como eu falei anteriormente, e vamos pegar o Fortaleza de Vojvoda, um time difícil, mas um time que também vem com 1 ou 2 desfalques. Vamos ver aqui mais ou menos, segundo o GE, essa é a provável escalação do nosso adversário de hoje. O capitão deles, o Tinga, não veio para esse jogo de hoje, não viajou com o elenco do Fortaleza, ficou na capital cearense, para poder resolver problemas particulares. Tinga é um dos líderes desse time, é um jogador bem antigo do time do Fortaleza, é uma peça-chave dentro de campo do Vojvoda no aspecto de liderança, mas não veio para o jogo. O provável time do Fortaleza, nosso adversário, é João Ricardo, Mancuso, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Gaston Villa ou Bruno Pacheco. O Gaston Villa, se jogar, será uma improvisação. Gaston Villa não é lateral esquerdo. Caso ele jogue, provavelmente o Vojvoda vai montar uma linha com 4 mais ou menos zagueiros que pouco sobe o ataque, já que o lateral Mancuso também é um jogador que apoia, mas não com tanta intensidade, igual o Tinga, por exemplo. Rosseto, Pul, Pochettino, temos que tomar cuidado com esse jogador, é um grande jogador, Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Lutero. Breno Lopes e Lutero são jogadores também muito perigosos, muita velocidade. O Pikachu, todos nós conhecemos, já teve passagem pelo Vasco, está tendo um bom momento pelo Fortaleza. Assim, alguns portais do time de Fortaleza dão que o Marinho pode começar jogando amanhã ou no lugar do Breno Lopes ou no lugar do Pikachu, mas eu acredito que não, acredito que o Pikachu vai jogar devido a essa ausência do Tinga. O Pikachu, essa segunda liderança dessa equipe do Fortaleza, provavelmente vai jogar, vai entrar com a braçadeira de capitão, e nós vascaínos vamos ver de perto o nosso Pikachu, que sentimos, eu particularmente sinto saudade do Pikachu. Eu queria que ele tivesse feito uma carreira um pouco maior no Vasco, que é um jogador que se entrega bastante. Tudo bem que tem um porte físico um pouco menor do que os outros, mas é um jogador que se entrega bastante, faz gol, chega bem na área e está fazendo sucesso lá no time do Fortaleza.
mas que hoje à tarde ele não consiga fazer nada. Hoje o nosso time vai conseguir parar o time do Fortaleza, que, repetindo, é uma equipe difícil, é um adversário que tem um treinador já há 3 anos, mas não venceu ainda o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Então não vai ser hoje que ele vai conseguir essa vitória. Hoje o Vasco vai ganhar do Fortaleza, se Deus quiser. Então já falamos um pouco do nosso adversário, vamos falar agora do nosso time. Como o Vasco entra em campo hoje? Antes de começar a falar da provável escalação do Vasco hoje, eu quero relembrar de vocês, na quinta-feira, quais as palavras de Fernando Diniz na coletiva ele falou. Foi a minha melhor estreia por um time esse primeiro tempo do jogo contra o Lanús. Falo sobre isso, então, deduzindo qual deve ser a provável escalação do time do Vasco para o jogo de amanhã. O time que iniciou a partida contra o Lanús, já que foi a melhor estreia dele num time, foi o primeiro tempo do jogo contra o Lanús. Então, a provável escalação do Vasco, por essa dedução, pelas palavras do próprio técnico, é essa aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Tomara que o Piton acorde para o jogo de amanhã, volte a ser o Piton de 2023, 2024, principalmente na marcação, ele tem que melhorar muito. Hugo Moura ou Cocão, essa é a única dúvida que surge aqui da gente, porque Hugo Moura está sendo olhado com outros olhos devido às falhas assim, que ele tem cometido. Ryan, Nuno, Coutinho e Verratti. Esse é o nosso time. Esse foi o time que fez foi a melhor estreia do Fernando Diniz como treinador em um clube. Esse é o time, então, provavelmente, a escalação de hoje é essa. Vamos torcer. Assim, nós analisando os vídeos que a Vasco TV cede, já que nós não temos acesso mais aos treinos, mas os treinos de quinta e o treino de sexta, a gente pôde ver um Fernando Diniz abraçando bastante o Coutinho, chamando o Coutinho, passando bastante confiança ao Coutinho, ou seja, tentando recuperar a autoestima do Coutinho. Porque o Coutinho é um grande jogador, nós não podemos negar. Não vem desempenhando o papel que nós esperávamos? Não vem. Mas, assim, é um grande jogador. Talvez recuperando a autoestima, ele hoje possa fazer uma partida e ajudar o Vasco nessa vitória que é importantíssima. Para essa partida também, deveremos ter a novidade de Maurício Lemos no banco. Hoje, o Maurício Lemos deve voltar a ser relacionado, deve estar no banco de reservas. Ele treinou na quinta e na sexta, não sentiu nada com relação à sua fissura na costela. É uma contusão chata, é uma contusão difícil para um zagueiro, porque o zagueiro tem muito embate físico, tem muito contato, e ele, graças a Deus, está curado e volta ao banco, que é uma opção ao técnico Fernando Diniz no jogo de hoje. Provavelmente, com o tempo, ele deve recuperar essa condição de titular. Outros que voltaram a treinar com o elenco foi o Lucas Freitas e Payet. Porém, esses dois ainda não devem ser relacionados para o jogo de hoje, porque eles precisam ainda mais um pouquinho dessa fase de transição. Mas, pelos vídeos da Vasco TV, os dois fizeram bons treinamentos, com bastante intensidade. O Payet se mostrou bem desenvolto. Provavelmente, Lucas Freitas e Payet devem só aparecer no jogo da próxima terça-feira. Para hoje, só mesmo o retorno de Maurício Lemos e a repetição da equipe que começou o jogo contra o Lanús, a melhor estreia de Fernando Diniz, segundo ele. Então, vascaínos, vamos torcer muito hoje à tarde, 18h30, Vasco e Fortaleza, São Januário. A vitória tem que vir. O Vasco precisa dessa vitória para poder sair dessa zona ingrata de rebaixamento. Engatar já alguns bons resultados com o Diniz. Lembrando que agora o Vasco vai ter uma sequência muito boa de jogos aqui em São Januário, 6 jogos aqui no Rio de Janeiro, na realidade, não São Januário. Mas nós teremos agora, hoje o Fortaleza, terça o Operário, São Januário, aí depois sábado o Fluminense Maracanã, mas é Rio de Janeiro, sem viagem. Depois a gente pega o Melgar em São Januário, o Bragantino em São Januário. Nós vamos ter uma sequência boa aqui de jogos no Rio de Janeiro, não vai ter viagens. Assim, o Diniz vai ter algumas horinhas a mais para treinar esse elenco, que seriam as horinhas que o time estaria em voos. Agora, não precisando dessas viagens, vai ter algumas horinhas a mais para treinar e vamos confiar. Eu estou muito confiante, eu fui na entrevista do Diniz, senti um muito bom astral do Diniz, senti muita confiança no Diniz e estou muito esperançoso que ele vai conseguir fazer um bom trabalho aqui no Vasco. O Vasco carece de elenco, de reforço para o elenco? Carece. Mas estou na expectativa de que o Fernando Diniz vai fará um bom trabalho e vai começar hoje, que hoje, nesse jogo da tarde, o Vasco já comece conseguindo uma vitória que será importantíssima para o trabalho do Diniz e para o Vasco sair dessa zona de rebaixamento. Então, desejo a todos um bom dia, que hoje, à tarde, seja com vitória do Vascão. Saudações vascaínas!